Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula do EducaPE. Essa é a nossa aula de arte e hoje o assunto vai ser dança. Sejam bem-vindos à nossa aula e é a nossa 14ª aula, tá certo, gente? E aí, o que é que a gente vai ver? A gente vai falar um pouquinho sobre os contextos da dança, ou seja, da onde essas danças que nós temos tantas aí surgiram. Por que elas surgiram? O que foi que aconteceu para que elas existissem, né? Então, o título da nossa aula é Conhecimento sobre Contextos da Dança, certo? Vamos lá? O que é que a gente vai aprender hoje? Conhecer e estabelecer relações entre produções em dança e seu contexto e suas identidades, né? Aquilo que eu falei logo no início. Vamos lá. Vamos agora ver a dança na história e na cultura de vários povos, certo? E aí, queria que vocês acompanhassem na leitura desse texto. A dança certamente contribuiu para a constituição, perpetuação e disseminação da cultura de todos os povos que dançaram e que ainda dançam, permitindo conhecermos a diversidade cultural que se espalha pelo mundo em todas as épocas e contextos históricos, acompanhando a evolução da humanidade, né? Então, a cultura vai nos dar o direcionamento de como que aquela dança ela surgiu ou não, né? Se essa dança surgiu na praia, se essa dança surgiu na cidade, na urbanização, se essa dança ela foi visualizada no interior do estado, né? Por quê? Então a cultura da região é que vai nos dar condições da dança acontecer, né? Então isso a gente chama de contexto, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar das danças primitivas, que são aquelas que a gente viu, que a gente já viu através dos paredões da arte rupestre. E é a conhecida dança da pré-história, né, gente? Então, os nossos antepassados, eles dançavam e alguns artistas, né, pintores, eles pintavam nas paredes essas danças, como vocês podem ver na imagem aí, né? Então a gente tem figuras humanas dançando. A dança, ela nasceu associada à prática mágica, às práticas mágicas do homem. O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza, em busca de mais alimentos, água e também em forma de agradecimento. A dança era quase um instinto e esses acontecimentos eram registrados nas paredes das cavernas em forma de desenho. O homem primitivo pintava nas paredes das grutas, cavernas e galerias subterrâneas cenas de caça e rituais. Pareciam acreditar ser possível pela representação pictórica alcançar determinados objetivos e eles tinham essa forma de representação nas paredes também para registrar aquele momento em que eles estavam passando, né? Também nas danças milenares a gente pode visualizar as danças do Egito, né? Que tinham um propósito. Esse propósito tinha a ver com a questão ritualística, né? Assim também como lá na pré-história eles dançavam para evocar deuses. E na dança do Egito também vai ser algo parecido, né? Como vocês estão acompanhando aí na nossa imagem. A dança no Antigo Egito era ritualística e tinha características sagradas. Dançava-se para os deuses, faraós, em casamentos e funerais. E era uma dança conhecida como dança acrobática, né? Onde você percebe que os dançarinos eles elevam a perna, né? Eles fazem algumas evoluções e os reis, as rainhas, né, do Antigo Egito, eles visualizavam e achavam aquilo lindo, belíssimo. E além disso, da questão estética, da visualização, eles estavam sabendo que quem estava dançando estava adorando os deuses que eles acreditavam naquele contexto cultural e social deles. Aí a gente tem uma imagem de uma acrobata, né, fazendo justamente uma evolução acrobática, dançarina fazendo as acrobacias para mostrar suas habilidades, certo? Isso acontecia nos paredões, né, das tumbas do Antigo Egito e os artistas
marcavam, né, a presença da dança naquela época, naquela cultura, nessa região. Temos também as danças gregas, né? Como vocês estão observando aí, as pessoas elas dançavam com os braços, as mãos dadas, né? E faziam determinadas evoluções muito interessantes. A dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo, ou seja, quem gostava de lutar, quem era atleta, se dançar ia ser ótimo para a sua condição física, né? Fazia parte da preparação física dos soldados. A arte da dança grega é um movimento rítmico de uma ou mais pessoas que realizam com acompanhamento musical. Os gregos antigos acreditavam que o ato de dançar foi inventado pelos deuses e, portanto, associaram isso com suas cerimônias religiosas e de culto. Eles acreditavam que os deuses ofereciam esse presente a alguns seletos mortais, ou seja, a dança não era para todos, era para alguns, era o que eles acreditavam. E a gente vê as imagens aí nas ânforas, né, nos jarros gregos, que era onde eles gostavam de pintar. E a gente observa que eles estão fazendo movimentos livres, leves, soltos, mas sempre em homenagem a algum deus, né? Era ritualística também. E também se divertiam no momento que estavam dançando, né, pessoal? Vamos lá. Aí eu tenho um vídeo que eu estou indicando para vocês de uma dança muito conhecida lá na Grécia Antiga chamada Zorba, né? E aí a gente tem um flash mob, né, que acontece no centro da cidade, e se vocês visualizarem, eu acredito que vocês vão gostar. Existe uma tradição em volta desta zorba, né? Essa dança acontece muito em casamentos, tá? Os gregos, quando se casavam e se casam até hoje, eles dançam essa dança. É a dança dos noivos, vamos dizer assim. Durante a dança, os noivos eles pegam pratos e jogam no chão. E ao jogar no chão, eles falam Zorba! Né? É muito interessante. E quer dizer o quê? Felicidade. Felicidade para os noivos. Eles vão justamente festejar, né, aquele casamento e desejar felicidades, né? Quem dança com eles, com os noivos, também vai festejar e desejar felicidade para eles. Bom, existem também as danças no período medieval, que na realidade não era muito bem visto pela Igreja Católica não, sabe? Nesse período a dança era considerada profana pela Igreja Católica. Portanto, dançar era uma heresia, era pecado. Porém, as pessoas da cidade dançavam, sim, né? Ao dançar, o corpo se movimenta e a expressão corporal não era permitida pela igreja. Era algo pecaminoso. Porém, ainda assim, a dança era praticada pelos camponeses, na zintoca, né? Eles iam ir lá, começavam a dançar. Mesmo que era algo proibido, mas eles dançavam. A dança é inerente ao ser humano, minha gente, tá? Aí a gente tem essa imagem, né, dos camponeses dançando, envolvidos ali com o momento da dança, em volta de uma árvore. Temos também a dança no Renascimento, né? Essa dança ressurge, apreciada pela nobreza, adquirindo um aspecto social, tornando-se mais complexa, passa a ter estudos específicos feitos por pessoas e grupos organizados, sendo conhecidas como o balé ou baleto, conjunto de ritmos e passos. E aí tem uma cena do filme Shakespeare Apaixonado, onde Shakespeare ele vai observar a Viola, né, que é a jovem que dá a inspiração dele para fazer Romeu e Julieta. Gente, esse filme é lindo, maravilhoso. Aí está mostrando justamente a dança que eles estão ali praticando, e se vocês puderem linkar aí para ver essa cena, vocês vão ver inclusive como é que eles dançam, né? Uma dança da corte, é uma dança parecida, sabe com o quê? Com a nossa quadrilha de São João, tá? Então vocês observem e façam, lembrem dessa dica que eu estou dando, né? Você olha, observando e lembrando como é que é a dança da quadrilha de São João, entendeu? Bom, a história da dança no Brasil. A gente saiu um pouquinho agora do mundo, vamos para o Brasil.
Então aqui a gente tem o coco de roda, principalmente aqui em Pernambuco, mas na realidade no Nordeste todo a gente vai ter o coco de roda. E temos o samba também, tá? Então a dança no Brasil é resultado da fusão entre os costumes indígenas, africanos e portugueses. Quando a gente vê o coco de roda, a gente está lembrando justamente das tradições indígenas e também africanas. E quando a gente está vendo o samba, a gente também está vendo as tradições africanas e portuguesas também. Então, os bailados, né, a forma, o movimento que eles fazem vão ser característicos das regiões em que eles estão, do contexto do local onde eles estão, né? Então, a forma de pisada, né, do coco de roda vai lembrar justamente o ritmo do coco, vai lembrar a quebra do coco na praia, né? O coco dá no coqueiro, vai quebrar o coco, então aquela pisada, né, do coco. E no samba vai ser os ritmos que acontecem justamente, por exemplo, na tradição africana, né, das festas de candomblé, das baianas rodopiando, né? Então, fazendo aquela evolução, aí a gente tem a porta-bandeira e o mestre Salas, né, o mestre Sala fazendo a evolução do samba. A maneira de movimentar dos indígenas e africanos era bem diferente daquela que os europeus conheciam. Os africanos escravizados dançavam para honrar seus orixás e aquela forma de mover o corpo escandalizava os portugueses. Aí a gente está vendo um retrato, né, do lundu, que era uma forma de dançar onde os africanos, né, os pares, tanto o homem como a mulher, davam-se umbigadas, gente. Eles se juntavam aí, ó, davam-se as umbigadas, levantava as mãos assim, ó, e dava-se as umbigadas. E um dos bailados criados no século XIX pelos negros escravizados foi, como eu falei, a umbigada. Esta consistia na aproximação de um casal com maneios do corpo até tocarem levemente o quadril, entendeu? Pois é, aí os portugueses achavam isso horroroso. Meu Deus, que coisa horrorosa, coisa feia, pudica. Pois é. E aí, vemos com a quadrilha de São João, né? Dança típica das festas juninas. A quadrilha surgiu em Paris no século XVIII como uma dança de salão, composta por 4 casais inicialmente. Imaginem, gente, o que é a quadrilha hoje? Era dançada pela elite europeia e veio para o Brasil durante o período da regência, por volta de 1830, onde era febre no ambiente aristocrático. E aí a gente tem uma quadrilha junina, desculpa, voltando, a gente tem uma quadrilha junina aí, estilizada, né, dos dias atuais, e aí essa inspiração da quadrilha veio dos portugueses. Já pensou, gente? Olha aí que coisa interessante, vocês sabiam disso? Pois é. Então, a narrier, a larmantou eram palavras francesas, né, de origem europeia, né, e aí era para frente, para trás, a narrier, né, para trás, a larmantou para frente, e assim vai. Coco de roda, dança tradicional do Nordeste. O coco de roda tem sua origem na união da cultura negra com os povos indígenas do Brasil. Apesar de frequente no litoral, acredita-se que o coco surgiu no interior, provavelmente nos quilombos. Foi a partir do ritmo originado da quebra dos cocos para a retirada da amêndoa com sua dança e tradição musical cantada. E aí a gente tem um grande intérprete do coco, que é chamado Jackson do Pandeiro. Ele era um autodidata e dedicou-se inteiramente à música desde os 17 anos de idade. Com o seu pandeiro ele fazia sucesso, gente. Então, a sambada de coco se tornou um modo privilegiado de transmissão, valorização e manutenção do conhecimento da tradição e identidade popular, tá? Então, tem influência dos negros e dos indígenas. E aí o contexto social disso tudo faz com que o coco se torne conhecido por muitos e muitos, principalmente aqui no Nordeste. E aí a gente tem um link aí que eu estou indicando para vocês, justamente de uma sambada de coco, né? Um coco de roda Sucena Maringá. E é muito interessante para que vocês possam ter acesso e entender como é que é a movimentação do coco. A coreografia básica, os participantes formam filas
rodas e executam um sapateado característico, respondem o coco. Trocam bigadas entre si e com os pares vizinhos e batem palmas, marcando o ritmo. E o samba? O samba é uma dança e um gênero musical brasileiro considerado um dos elementos mais representativos da cultura popular do Brasil. Este ritmo é fruto da miscigenação entre a música africana e a europeia, nos campos e na cidade. Devido à sua grande presença em todo o território nacional, o samba assume formas diferenciadas em cada região, mas sempre mantendo a alegria e sua cadência envolvente. E aí a gente tem o samba de gafieira, a gente tem o samba lá na Bahia, né, em várias regiões. O samba nasceu na Bahia, gente. Vocês sabiam disso? Muita gente pensa que foi lá no Rio, né? Mas não, foi na Bahia. Inicialmente, as festas de danças dos negros e escravos na Bahia eram chamadas de samba. Os estudiosos apontam o recôncavo baiano como o berço do samba, especialmente o costume de dançar, cantar e tocar instrumentos em roda, como a gente está visualizando aí nessa imagem. Após a abolição da escravidão em 1888 e da instituição da República em 1889, muitos negros se dirigem à então capital da República, o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. E aí levam os costumes que aprenderam lá na Bahia para o Rio de Janeiro. E assim o samba surge no Rio de Janeiro. Samba nas regiões brasileiras, continuando, né, esse estudo, o samba está presente em todas as regiões brasileiras e em cada uma delas são incorporados novos elementos ao ritmo, sem contudo perder sua cadência característica. Os mais conhecidos são o samba carioca, que a gente vê toda vez no carnaval na Marquês de Sapucaí, né, nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Temos também o samba da Bahia, que a gente acabou de falar antes, né, na origem do samba no recôncavo baiano. E o samba da Bahia foi influenciado pelos batuques e canções indígenas, enquanto no Rio sente-se a presença do maxixe. Samba paulista também, rodas de samba nos bares, e também tem as escolas de samba do sambódromo do Anhembi. Em São Paulo, as festas das colheitas de café nas fazendas seria a origem da influência da relevância dos sons mais graves da percussão do samba paulista. Assim, dependendo do estado, modificam-se os ritmos, as letras, o estilo de dançar e até mesmo os instrumentos que acompanham a melodia. Gente, temos o funk, né? O funk, com certeza, vocês devem ter ouvido falar do funk, tá? E dançam, alguns gostam, outros não. Porém, a origem do funk vai acontecer lá nos Estados Unidos, certo? Juntamente com o movimento hip hop. O movimento hip hop, tanto o funk no caso é a música da break dance, né? Da dança de rua. E aí, junto com a grafitagem, eles fazem esse movimento do hip hop. Então, o funk carioca, ele é o mais conhecido, tá? Porque quando eles vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram um jeito de dançar, né, baseado no Miami Bass, tá? Então, vamos lá. O derivado do funk mais presente no Brasil é o funk carioca. Na verdade, essa alteração surgiu nos anos 80. E foi influenciada por um novo ritmo originário da Flórida, Miami Bass, que dispunha de músicas erotizadas e batidas mais rápidas, né? E aí eu indico esse vídeo, né, para quem gosta de visualizar, de dançar o funk, ou simplesmente não sabe dançar e queira aprender a dançar o funk. Então a gente tem aí essas duas jovens, né, representando o funk e dançando, ensinando as pessoas a dançarem. É só vocês também visualizarem os vídeos do YouTube, né, coloca lá funk, e aí vai aparecer um monte de vídeos que vocês podem utilizar para aprender o passo a passo, né? Então aí essas funkeiras, né, conhecidas as pessoas que dançam o funk, né, os funkeiros, as funkeiras, vão estar representando, né, e dançando os movimentos do funk. Bom, aí como foi a história, né? Depois de 1989, os bailes funk
começaram a atrair muitas pessoas. Inicialmente, as letras falavam sobre drogas, armas e a vida nas favelas. Ou seja, mais uma vez a questão do contexto social, tá? Então, a gente percebe que os movimentos, a livre expressão do funk, ele vai estar característico com o contexto social que as pessoas vivenciavam. Por exemplo, a questão das drogas nas favelas, as armas, a vida nas favelas em si. Posteriormente, a temática principal do funk veio a ser erótica, tá? E aí tem aqueles ritmos, né, mais envolventes e aquelas músicas e aquelas letras que fazem a erotização acontecer. Com letras de conotação sexual e também de duplo sentido. O funk carioca é bastante popular em várias partes do Brasil, inclusive no exterior. Chegou a ser uma das grandes sensações do verão europeu em 2005, tá? Então, quem gosta de funk, né, podem visualizar aquele link que eu mostrei para vocês. Retomem essa aula várias vezes para assistir e vocês vão gostar bastante, tá bom? Gente, o que é que a gente viu hoje, tá? Então, vimos o histórico de algumas danças no contexto mundial e nacional, né? Então, no contexto mundial, a gente viu as danças étnicas, né? Aquela questão da dança do Egito, né? Que era uma dança mais ritualística, onde havia as acrobacias, né? dos bailarinos e os deuses representados, assim, a dança era representada para os deuses, na invocação, no agradecimento, algumas coisas que eles faziam. Na Grécia também, uma coisa bem interessante na Grécia foi que, além de ser adoração aos deuses, havia também a questão do exercício físico que a dança proporcionava para que houvesse a possibilidade dos atletas poderem fazer suas habilidades esportivas, né? Então, esporte e dança, né? Às vezes a gente pergunta, a gente na aula de educação física, a gente vê dança. Exatamente por isso, existe uma relação muito histórica, né? Com relação aos movimentos que a dança proporciona, que dá também a questão do físico, né? Da habilidade física, certo? Vimos também a dança no contexto do Brasil, né? Essa dança do contexto do Brasil foi uma dança que vai trazer também a questão social, cultural, né, das regiões. Então, a gente viu o coco, que remete ao som da quebra do coco e à extração da amêndoa desse coco. Então, aquela questão de bater no coco. Né? A zoada da batida do coco. Geralmente, os dançarinos do coco, eles dançam com um tamanco, e esse tamanco faz a zoada justamente da quebra do coco, né? Vai acontecer na região praieira, mas também existe no interior, né? Nós vimos também a questão do samba, que vai surgir na Bahia, tenho quase certeza que vocês não sabiam disso, mas vai acontecer na Bahia, e depois vai se espalhar para o resto do Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro. E aí vocês sabem, toda vez no carnaval a gente vê aqueles desfiles de escola de samba, coisa mais linda, né? Então a gente vê ali muita coisa que influenciou, né? Que é justamente a cultura negra, né? Dos desfiles e também a questão da cultura portuguesa, né? A questão do desfile da corte. A gente tem justamente os passistas fazendo aquelas evoluções, tem a ala das baianas, né? Ali no meio, elas girando, tem várias alas ali, né, para poder representar e dançar todo mundo na evolução. O som eletrizante do samba, né, com aqueles instrumentos musicais, faz com que haja uma movimentação intensa. Conhecemos e estabelecemos relações entre produções em dança, né, o seu contexto e suas identidades culturais. Espero que vocês tenham aprendido muito, gostado, visualize sempre essa aula e até a próxima aula, gente. Beijo, tchau, tchau!